Olá, pessoal. Bom dia. Conforme combinado, então começamos agora o nosso webinar, tá? Mais um webinar feito em parceria com a Biotech. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre RNA Scope. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Larissa, faço parte do time de marketing aqui da Enterprise. Hoje o nosso tema do webinar é RNA Scope como ferramenta de validação especial de dados de RNA-seq. Durante o webinar, a gente vai tratar sobre alguns pontos importantes, como por que validar dados de RNA-seq com abordagem espacial, fundamentos e vantagens também sobre essa tecnologia, além de aplicações em expressões genéticas espacial, localização e validação de biomarcadores, e casos de uso de validação de dados transcriptômicos com contextos morfológicos. Tá bom? Falando um pouquinho sobre essa parceria entre a Enterprise e a Biotech, nós somos distribuidores exclusivos aqui no Brasil, exceto a região Nordeste e o Paraná. Ah, A Enterprise cuida de toda a parte logística, então faz essa parte de logística completa, importação direta, toda a parte de transação aduaneira, assim como treinamento e suporte técnico para a compra, tá? Então, hoje a gente possui um time especializado tanto no pré-venda quanto no pós-venda, para dar todo esse suporte para vocês. Seguindo aqui, vou falar um pouquinho, a gente tem a Laure, que é a nossa líder técnica Latam, né? Ela cuida de toda a parte aqui da América Latina, a Biotech, e a nossa especialista aqui da Enterprise, que é a Gisele. Hoje, é ela quem vai trazer esse conteúdo para você, um conteúdo muito especial, tá? É a nossa especialista aqui de Life Science. Gi, seja muito bem-vinda, bom webinar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda para a gente aqui no chat, tá bom? A gente vai ficar de olho. Bom dia, pessoal. Como a Larissa me apresentou, meu nome é Gisele, eu sou responsável por toda a linha de Life Science aqui da Enterprise, incluindo a linha da Biotechne, que a gente vai conversar hoje para a parte do RNA Scope. E hoje, na nossa discussão, né, eu vou trazer um conteúdo para a gente entender como que a tecnologia de hibridização in situ do RNA-Scope ela é importante para a validação espacial de dados de RNA-seq. Quando a gente pensa em validação, né, de análise espacial, né, quando a gente obtém os nossos dados do RNA-seq, a gente recebe esse resultado sempre advindo de um conteúdo muito grande de informação, principalmente em relação à heterogeneidade desse tecido, que vai ter múltiplas características, múltiplos tipos celulares, que vão se apresentar em estados diferentes de ativação. Então, a gente busca a ferramenta do RNA-seq para trazer respostas, né, que possam descrever melhor o que que a gente está vendo ali dentro do nosso tecido. Principalmente no que diz respeito a identificar novos tipos celulares, né? Então, a gente, através da caracterização pelo transcriptoma, a gente consegue identificar esses novos tipos celulares, predizer quais são os biomarcadores que estão nesse contexto, buscando novas estratégias, terapêuticas. Mas uma questão importante que a gente deve considerar é que essas abordagens nem sempre ela vai trazer uma resposta a nível espacial, a nível tecidual, morfológico. Então a gente busca, né, uma abordagem espacial que seja sensível, específica e que a gente consiga multiplexar para ter uma resolução a nível de contexto morfológico através da detecção de célula única. E pensando nisso, uma pergunta surge, né? Como que eu consigo integrar essas duas análises, né? A transcriptômica de célula única a nível de análise espacial no contexto morfológico. Quando a gente pensa em transcriptoma, né, a gente tem um transcriptoma que advém de análises que a gente chama de análises em massa, análise book. Esse tipo de análise, ele não preserva informação espacial nem resolução a nível de célula única.
Em detrimento, a gente tem o single cell, que são análises transcriptômicas que vão manter aqueles dados individuais de cada célula. Só que nesse contexto, a gente perde a organização espacial do tecido. Nesse sentido, o single cell spatial, ele vem trazer essa resolução em nível de célula única, porque a gente tem uma informação transcriptômica mantendo aquela organização espacial do tecido, a nível individual de cada célula. E uma das tecnologias que nos ajudam a responder essa pergunta, né, a entender melhor esse contexto morfológico através da biologia espacial, é o RNA-Scope. Então, a gente hoje vai falar um pouco sobre essa tecnologia e como ela se integra com os resultados de RNA-seq para validação de resultado. Ela é uma plataforma inovadora que há mais de 10 anos ela tem revolucionado a análise de expressão gênica no contexto espacial de células e tecidos. Essa tecnologia ela foi descrita em 2012 e essa publicação veio através do desenvolvimento dessa tecnologia pela ACD. A ACD ela está dentro do portfólio da Biotecne, e eles apresentaram uma tecnologia inovadora de hibridização in situ para tecidos fixados em formalina, embebidos em parafina. A gente vai discutir mais um pouquinho sobre isso, mostrando que é possível detectar esses RNAs com alta sensibilidade e especificidade e preservar essa arquitetura espacial do tecido. Nessa imagem aqui à direita, a gente observa a validação, então, utilizando essa probe de hibridização in situ, através da tecnologia do RNA-Scope, para marcação de múltiplos alvos. Então, aqui a gente consegue multiplexar vários alvos, né? Nesse exemplo, beta-actina, HPRT, e eles foram detectados em cores diferentes, como a gente consegue observar nessa figura, dentro de uma única célula. Então, isso destaca a capacidade de análise multiplex a nível espacial. Além disso, o grande diferencial dessa tecnologia é em relação às técnicas tradicionais, né, que a gente está habituado, a capacidade de detectar esses RNAs em nível celular e permite análise quantitativa, né, como a gente pode observar aqui nessa imagem, as quantificações daqueles pontinhos, né, individuais que a gente observa, que essa hibridização ela se apresenta em forma de dots, que a gente chama. Isso é crucial quando a gente pensa em biologia espacial, porque a ideia é buscar o entendimento da organização e localização dessas células e moléculas e como elas vão influenciar as funções biológicas no estado patológico que a gente está avaliando. E como que funciona essa tecnologia do RNA-Scope? Uma plataforma comercial, né? Foi desenvolvida, né, essa plataforma comercial para essa análise de imagem de RNA em célula. É um método que é considerado muito específico e sensível, por quê? Porque ele tem uma tecnologia diferenciada. Essa hibridização, além da hibridização da probe, ela é baseada num sistema de amplificação de sinal. Então, a gente tem o que a gente vai chamar de árvore de amplificação, que eu vou explicar com mais detalhes, e isso ajuda a reduzir principalmente o background, que é um dos desafios da hibridização in situ convencional. Então, a gente tem uma probe-alvo, né? Ela tem um desenho, um designer específico que a ACD desenvolveu, é um designer proprietário da ACD, um sistema de amplificação de sinal conjugado à hibridização da probe-alvo na sua molécula de RNA, a detecção da molécula a nível alvo e célula e a quantificação desse sinal em razão sinal-célula. Isso traz um grande poder de flexibilidade, né, de designer do ensaio, porque você consegue combinar qualquer sonda-alvo desejada, então sem restrição, e todos esses painéis, eles são pré-validados pelo fabricante. Além disso, a ACD ela tem um portfólio de catálogo muito extenso, ela tem várias probes desenhadas para várias espécies, para vários genes,
Mas se o seu alvo não estiver dentro do portfólio da CD, é possível customizar, né? Realizar um design sob medida, e ele é aplicável para diferentes tipos de amostra. As condições, tanto de pré-tratamento dessa amostra quanto o ensaio em si, a otimização do ensaio, foram protocolos otimizados pelo fabricante, então o fabricante ele otimizou esses protocolos para diferentes tipos de amostra. Em adicional, ele validou isso tanto para ensaios manuais quanto para sistemas automatizados que temos disponíveis no mercado para a parte de hibridização. É possível também multiplexar esses tecidos, né? E essa otimização, inclusive de pré-tratamento, ela traz um controle maior dessa autofluorescência e redução do background quando você vai fazer a detecção e quantificação desse sinal. E ela é muito indicada para a detecção de alvos onde a gente tem uma baixa abundância, especificamente por conta desse sistema de amplificação de sinal. Então, mesmo quando você tem um sinal muito baixo, do seu alvo no tecido, você consegue ter uma resolução muito maior em razão dessa amplificação do sinal. E como que funciona, como que é essa tecnologia, como que ela ocorre, né, os passos de marcação dela? Só destacando aqui, então, como que é a construção dessa probe. Essa probe, ela se apresenta sempre aos pares, né? Então, aqui, visualmente, como que ela é feita? Nós temos pares de probe Z, né? Então, o designer dela vai ser nesse designer de probe Z, que a gente chama, aonde a base dessa probe, ela é correspondente ao sítio de ligação, que é alvo específico da sua molécula de RNA. Os pares, né, os dois pares Z, totalizam aproximadamente 50 bases que são correspondentes à sequência-alvo de RNA. Ele tem um ligante, tá, dentro dessa probe Z, que vai ser o ligante da parte que a gente chama de sítio de ligação para a ligação do pré-amplificador. Esses pares, então, né, eles vão possuir sítios referentes na base à sua molécula de RNA-alvo e na parte superior, esses sítios de ligação, eles são correspondentes à ligação da nossa árvore de amplificação. E como que funciona isso? Uma vez que esse par reconhece a minha sequência-alvo na minha sequência de RNA, essa é a primeira parte, né, de incubação para a hibridização da probe-alvo. Nós vamos construir o que a gente chama de amplificação de sinal. Então, a parte superior, ela vai ter o sítio de ligação para o que a gente chama de pré-amplificador, que a gente costuma corresponder ao tronco da nossa árvore, então isso representaria como se fosse o tronco da árvore, e depois a gente vai construir a outra parte de amplificação, que seriam os galhos. Então, uma vez que esse pré-amplificador se liga nesse sítio de ligação, vários passos seguintes vão levar à ligação do nosso amplificador. Então, esse amplificador ele vai se ligar nesse pré-amplificador, né? São sequências de oligonucleotídeo também. E uma vez que é formado esse sistema de pré-amplificador e amplificador, a gente segue para uma próxima marcação, né? Que é a ligação da nossa probe. Essa probe, ela vai tanto ter a nossa enzima cromogênica, se for um sistema de detecção cromogênico, ou uma probe marcada com fluorescência, se for para detecção em fluorescência. Então, essa parte aqui de ligação da nossa árvore de amplificação é o que a gente caracteriza como o diferencial para o aumento da sensibilidade desse sinal, né, e a especificidade. Então, além dessa ligação específica da probe, a gente tem uma melhor sensibilidade em razão desse sinal de amplificação que é formado após a hibridização da nossa probe-alvo. Uma outra característica importante que dá a principal, o diferencial da técnica, né, um dos diferenciais da técnica, que é a especificidade das probes. Essas probes, elas só vão se ligar, né, e seguir esse sinal de amplificação se elas se ligarem aos pares. Por quê? Como eu comentei aqui,
Esse sítio de ligação, ele é correspondente a aproximadamente 50 pares de base. E ele só vai reconhecer o sítio específico aqui do nosso RNA-alvo se os dois Zs se ligarem de forma correspondente, no nosso RNA-alvo. Se isso não acontecer, então, se não tiver ligação dos dois pares de Z, que eles vão ser tanto para a especificidade do RNA mensageiro, quanto para a especificidade de ligação do nosso sítio de pré-amplificação, eu não tenho a construção dessa amplificação de sinal. Então, isso traz essa característica também de especificidade do nosso ensaio. Então, além da maior sensibilidade, a gente tem também a maior especificidade em razão do designer dessa probe da CD. E pensando agora em como que isso pode colaborar para melhorar o nosso mapeamento espacial de expressão gênica. Hoje, no portfólio da CD, a gente tem os dois principais designers, né, para hibridização in situ, né, de RNA-alvo, tanto para sequências maiores que 300 nucleotídeos, com RNA-scope, né, que nessa formatação, você vai ter uma probe com aproximadamente 20 pares Z por alvo, né, de RNA mensageiro, ou para RNA menores, que fiquem entre 50 e 300 nucleotídeos, aonde eu vou ter de 1 a 3 pares Z por alvo de RNA. Além desses dois, né, dessas duas tecnologias, né, que hoje a gente vai falar mais delas por conta do contexto da discussão, que a gente está falando mais de biologia espacial, mas a gente tem um portfólio dentro da plataforma da CD com várias opções de kits de detecção para probes específicas. Dentro do RNA-Scope, a gente tem a detecção cromogênica, para detecção Brown e Red, ou que são detecções únicas, né, marcações únicas para um alvo, ou a gente tem a opção também da detecção dupla com kit duplex, tanto para o vermelho quanto para o marrom. E uma terceira opção dentro desse portfólio é a multiplexação com a detecção da fluorescência, onde a gente pode realizar até 4 alvos de detecção no mesmo tecido, chegando até no sistema Highplex até 12 alvos marcados no mesmo tecido. Para o Basescope, a gente tem a opção de detecção única, né, no canal de detecção vermelho, ou também é possível fazer a detecção dupla utilizando essa plataforma de tecnologia do Basescope. Também existe um portfólio para microRNA, para detecção de microRNA, nesse caso o kit é para detecção única, e a opção para sequências de DNA também, esse kit é comercializado, é um kit duplex, então você consegue fazer tanto a detecção única quanto a detecção dupla. Todas essas plataformas, elas são compatíveis, então, com tecidos fixados e parafinizados, tecidos frescos, tecidos fixados e também com cultura de células, amostras advindas de cultura de células. Pensando agora, né, em como que a gente consegue responder, né, muitas questões espaciais, buscando uma resposta clara daquilo que a gente está querendo avaliar, pensando nessas aplicações da tecnologia do RNA-Scope, a gente então, associando o RNA-Scope à validação de alvos específicos advindos dos nossos resultados de RNA-seq, a gente consegue ter uma sensibilidade de molécula a nível molécula única, é importante ressaltar que é com uma resolução subcelular. Como a gente observou, a gente consegue detectar RNA mensageiro, variantes de splicing, entre outros. A gente consegue detectar RNA e também biomarcadores proteicos. A gente tem a opção dentro dessa plataforma do kit para codetecção, então você faz a detecção de proteína associada à hibridização in situ, né, para sua molécula de RNA. E isso traz uma marcação muito, né? Você consegue fazer isso tudo no mesmo corte histológico,
e ter uma visão muito mais abrangente, por exemplo, quando você quer ver a secreção de proteína em razão do tipo celular que está secretando aquela proteína em questão. E é importante ressaltar também que você consegue caracterizar qualquer organismo ou tecido com protocolos validados pela ACD. Aqui, em resumo, né, o que a gente pode ter dentro de cada plataforma, né, para detecção dentro de cada plataforma, e dentro das plataformas de kit que a gente conversou anteriormente. E pensando nesse mapeamento de biologia espacial, o que que a gente consegue associar pensando em novas descobertas, em caracterização e desenvolvimento de novas descobertas? A gente tem três campos principais de pesquisa, né, dentro desse contexto, mas isso não está limitado aqui, né? São só exemplos, mas a gente consegue expandir isso para outras aplicações, dependendo do contexto que você quer avaliar. Hoje, no campo da neurociência, a gente traz esse poder principalmente para a caracterização de subtipos neurais, né, em redes de resolução single cell, que tem corroborado muito para o avanço do entendimento dessa distribuição espacial, né, dentro do sistema nervoso central. A flexibilidade, né, pensando nessa flexibilidade multiômica, a gente consegue fazer detecção de proteína e RNA, caracterizar estados de doença, né, progressão, variantes de splicing, né, interação principalmente de junções exônicas, o que é bem interessante, e a interação dessas células, né, por exemplo, mediação dessa sinalização entre neurônio e glia, isso também está sendo muito aplicado nesse contexto. Quando a gente fala de câncer, por exemplo, a gente tem, principalmente na parte de caracterização do microambiente tumoral para checking points e marcadores específicos, as variantes gênicas que a gente observa. Aqui eu destaquei principalmente com a plataforma de Basescope, porque a gente tem marcações com sequências menores, né? Então traz essa flexibilidade. RNA não codificante também, por exemplo, avaliar aonde que está essa expressão a nível nuclear ou citoplasmático. Então, a gente consegue essa resolução subcelular do alvo que a gente está querendo determinar. Pensando no contexto de inflamação, a gente tem aplicações para fatores solúveis como quimiocinas, citocinas, caracterização de populações imunes, então subtipos celulares dentro das vias que a gente quer determinar. E importante que aqui a gente consegue caracterizar a nível de RNA e proteína. Então você consegue identificar esses subtipos de acordo com a secreção, por exemplo, da citocina e o tipo celular que você está determinando. Vias inflamatórias, né, a nível de localização e ativação dessas células no contexto patológico, infecção no contexto de lesões, por exemplo, agentes virais e bacterianos que estão ali naquele microambiente imune, e também as assinaturas autoimunes com a marcação de biomarcadores inflamatórios, no contexto da inflamação crônica ou em condições de desregulação do sistema imunológico. Então, você consegue caracterizar, né, todas essas interações complexas e, e a heterogeneidade celular, dependendo do contexto que você quer, e trazendo esse dado, né, que você vê essa modulação do seu RNA-seq a nível de biologia espacial, a nível tecidual, morfológico. E como que a gente pensa nessa incorporação da análise espacial ao meu workflow do RNA-seq, por exemplo, a nível de single cell? Então, a gente sabe que dentro do workflow do single cell, a gente vai partir, por exemplo, de um tecido book, passar para uma dissociação a nível de single cell, a gente vai ter a caracterização espacial dos nossos resultados ali a nível de RNA-seq, então a formação dos clusters, né? Identificar esses clusters e a características de cada um, mas levar isso para um mapeamento espacial. Então, entender como que está a distribuição desses subtipos celulares a nível tecidual. Então, a gente consegue mapear, né, por exemplo, atlas celulares, para entender melhor esse contexto a nível tecidual, as assinaturas gênicas do que a gente identificou de resultado no nosso RNA-seq,
classificar quais são esses tipos celulares de tecidos, porque a gente vem de um tecido que é muito heterogêneo, né? Entender, né, a nível de panorama geral, né, pensando num sistema imunológico, dentro de um contexto biológico, como que está a distribuição desses tipos celulares dentro do nosso tecido, e analisar, por exemplo, a resposta a tratamento com drogas, ver como que está a ativação, em que região tecidual essa célula está, quais são os subtipos celulares ali nesse contexto. E um exemplo prático, pensando nessa caracterização a nível espacial, nesse trabalho foi bem interessante porque eles trouxeram uma análise, né? Eles conseguiram caracterizar todo o perfil de célula dentro do sistema nervoso central de camundongos, determinando as classes e os tipos celulares em cada uma das regiões avaliadas. Então, eles avaliaram, por exemplo, o córtex, né, a região que a gente chama de sistema nervoso central, né, que compreende várias sub-regiões, o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso entérico. E a partir da análise dessas regiões, eles observaram a modulação de aproximadamente, a caracterização, desculpa, de aproximadamente 500 mil células. Então, a partir desse resultado de RNA-seq, eles queriam criar uma taxonomia de todos esses tipos celulares identificados. Desculpa, eu passei muito rápido. E aí eles seguiram, né, para a caracterização, né, dessa diversidade espacial e molecular. E o que eles observaram é que existia uma característica entre a marcação, né, a expressão dessa modulação desses genes que eles viram em relação à região em que essa célula se encontrava no sistema nervoso central. Então, associando o RNA-Scope aos resultados do RNA-seq, o RNA-Scope trouxe a possibilidade de validar a identidade e a distribuição espacial dessas células, por exemplo, diferenciando os tipos de astrócitos margeando a separação de regiões específicas do sistema nervoso central. Então, eles conseguiram ver divisões aqui entre o telencéfalo e diencéfalo, evidenciando características de expressão gênicas dessas células que vão separar essas duas regiões, ou em relação ao padrão de distribuição desses neurotransmissores, como que era esse padrão a nível tecidual. E também identificar em regiões específicas, como cerebelo, bulbo olfatório, quais eram as características dos astrócitos, quais células estavam mais enriquecidas nessas duas regiões. Utilizando resultados do RNA-seq, eles escolheram genes específicos para essas marcações, então aqui a gente vê um poder de validação tecidual, entender como é que está a distribuição dessa célula a nível morfológico. Um diferencial, então, né, uma outra ferramenta que a gente pode associar a essa plataforma do RNA-Scope é o ensaio de codetecção. Então, a gente consegue caracterizar a expressão específica de tipos celulares, marcando tanto, né, para hibridizando com a nossa probe do RNA-Scope para o nosso RNA-alvo, e fazendo uma marcação também para uma proteína, por exemplo, uma proteína, um marcador de membrana. Então, você consegue, através dessa dupla marcação, identificar, por exemplo, uma proteína secretada ou um marcador de membrana, visualizar marcadores de superfície, as proteínas ligantes de RNA e RNA-alvo, que é um grande diferencial, investigar como é que está essa regulação gênica e agora a CD ela tem uma nova opção de kit de protocolo, inclusive, que é o Protease Free. Então, o ganho que a gente tem com esse protocolo, né, com esse novo kit Protease Free, é que você consegue preservar esses epítopos proteicos e isso melhora a codetecção entre o RNA e proteína. Principalmente quando a gente tem antígenos que são muito sensíveis à protease, tá? É um protocolo muito simples, tá?
Então, esse protocolo de codetecção você consegue realizar dentro do workflow da hibridização in situ e dessa forma você consegue codetectar os dois alvos de interesse, como a gente observou. Não está passando, desculpa, gente. Agora foi. Muito bem. Então, um exemplo prático, né, da aplicação desse kit de codetecção, proteína e RNA, veio principalmente desse artigo, onde a ideia era identificar subpopulações das células estreladas hepáticas. Então, eles partiram dos resultados de RNA-seq, eles realizaram o RNA-seq, para entender como que era a expressão dessas células, visto que as células estreladas hepáticas, elas contribuem muito para o desenvolvimento da fibrose hepática e elas eram consideradas um perfil homogêneo de expressão. Usando os dados do RNA-seq que eles realizaram, eles observaram que havia duas subpopulações e que essas subpopulações apresentavam assinaturas gênicas únicas. Né, o que eles determinaram era que uma parte dessas células elas estavam mais relacionadas à localização próxima à veia portal e outra parte estava mais associada à veia central. E o que que eles realizaram? Eles realizaram a codetecção, então, utilizando o RNA-scope associado à imunofluorescência, e eles conseguiram identificar a nível espacial como que estava a distribuição dessas duas subpopulações de células. Então, essas duas subpopulações expressavam dois genes específicos diferentes, né? O NGFR e o ADAM-TSL2. E com a codetecção, eles conseguiram, através dos marcadores de hepatócitos, identificar a colocalização entre a expressão desse gene mais esse marcador associado à proteína que marcava se essa população de célula estava mais ligada à veia portal ou à veia central. Então, aqui, esse trabalho mostra a importância, né, da gente entender, além do diferencial da expressão gênica, né, da descoberta dessa nova população de célula, a sublocalização a nível tecidual e morfológico dessas populações de célula. Nesse outro exemplo, a ideia dos pesquisadores era entender como é que estava uma outra subpopulação, né? Agora, ele é um contexto onde eles queriam determinar como é que estava a distribuição de marcadores de expressão gênica que eles observaram de resultados de RNA-seq no epitélio estratificado. Então, utilizando essas duas técnicas, né, no contexto da carcinogene pelo HPV-16, eles observaram que o RNA-seq tinha um aumento de subpopulações distintas de queratinócitos. Aqui eles utilizaram um modelo 3D dessa patologia para HPV positivo e negativo. E associando a tecnologia do RNA-scope com a codetecção de proteína, a nível espacial, tecidual, eles conseguiram identificar onde estava localizada essas duas subpopulações, tá? Então, isso mostra a importância, né, reforça a importância da gente entender, além né, do diferencial, da descoberta, né, de novas subpopulações e características dessas subpopulações, entender como que elas se apresentam no tecido. Agora, passando para um contexto, pensando mais na parte de multiplexação, além da ferramenta de detecção que a gente viu para detecção única ou dupla ou codetecção proteína mais RNA, a gente tem uma outra tecnologia que ela traz um ganho absurdo para a detecção quando a gente pensa em biologia espacial.
Essa tecnologia que a gente denomina de highplex, ela traz o poder de você conseguir amplificar esse sinal, então detectar até 12 alvos de RNA mensageiro no mesmo tecido. Nesse caso, essa tecnologia ela está associada à detecção por fluorescência. Então, as marcações elas acontecem a cada 4 alvos no mesmo tecido. Então, você consegue fazer blocos de marcação. Então, marcar 4 alvos a cada bloco de detecção. E ele acontece da seguinte forma: a gente tem a marcação, né, aqui nesse exemplo. Fiz a marcação, que a gente chama de primeiro bloco de marcação, né, com a nossa probe-alvo. A gente vai ter a marcação de até 4 alvos, vai fazer o imageamento, vai fazer o registro da imagem e a gente vai seguir para o segundo bloco de marcação. No segundo bloco de marcação, a gente vai realizar a clivagem desse fluoróforo. Essa clivagem, né, uma característica dela importante que eu gostaria de destacar é que ela é muito rápida, ela tem um efeito mínimo ao RNA e ela preserva toda a morfologia desse tecido, né, sem a necessidade do protocolo de stripping de probe, que a gente está habituado a ver nos protocolos convencionais de multiplexação. E aí você vai seguir a sua marcação com mais 4 alvos e assim sucessivamente, totalizando aqueles 12 alvos de RNA mensageiro, isso no mesmo corte, no mesmo tecido. Essa tecnologia ela também é compatível, né, com tecido fresco ou tecido congelado. E é importante destacar aqui que ela, né, se você tem uma amostra rara, que você precisa preservar e otimizar o maior número de marcações que você conseguir com ela, é uma ferramenta com um poder muito bom para essa detecção. E nesse exemplo prático, né, de como aplicar essa metodologia dentro né, associando os nossos resultados de RNA-seq para a biologia espacial, os autores, eles caracterizaram, né, genes associados à patologia de Alzheimer, através do RNA-seq, e a partir desses dados, eles selecionaram alguns genes para validação a nível espacial na morfologia tecidual. Eles utilizaram o Highplex para validar os genes que eles viram que estavam diferencialmente expressos, associá-los, né, essa patologia de single cell na região do giro temporal médio de pacientes controles ou no cérebro de pacientes com a doença de Alzheimer. Então, o que que eles obtiveram de resultado? Além de validar aqueles 12 alvos que eles já sabiam que eram previamente descritos, né, e associados à patologia de Alzheimer, eles conseguiram confirmar a expressão específica de mais 4 tipos celulares de neurônios aqui ativados na doença de Alzheimer em comparação com os pacientes controle. Então, mais uma vez reforçando a importância da caracterização espacial a nível tecidual, quando a gente observa modulações nos nossos genes dentro do RNA-seq. E esse outro exemplo também é bem legal, porque nesse artigo, né, foi um artigo muito elegante, publicado por um grupo de neurocientistas, onde eles conseguiram caracterizar o que eles colocaram como atlas dos neurônios sensoriais do nervo vago de Camundongos. Então, a partir dos resultados de RNA-seq, eles observaram 18 clusters neurais nessa região do gânglio nodoso, e observaram como que estava a expressão desses genes, né, a nível de expressão desses genes nessa região, e seguiram para a validação do single cell de cada um desses neurônios do gânglio nodoso através da marcação por RNA-scope. E aqui, nesse caso, eles utilizaram 25 probes de RNA para caracterizar isso a nível tecidual. Então, reforçando, né, que o resultado, né, a importância de caracterizar o RNA-seq e levar isso para nível espacial, traz um peso muito maior, porque a gente consegue identificar e entender como é que está a distribuição desses neurônios a níveis teciduais, né? Uma outra análise, né, espacial que ela é amplamente aplicada é a transcriptômica.
Então, dependendo da tecnologia que a gente escolhe, dependendo da tecnologia escolhida, né, a gente consegue responder a diferentes tipos de pergunta. E o que que o RNA-Scope ele permite, então, pensando quando a gente tem esse resultado de transcriptômica? Ele vai permitir visualizar um número selecionado de genes dentro de subgrupos neurais. Então, você tem, isso possibilita uma investigação mais detalhada, né, dessas mudanças proporcionais aqui nesse exemplo. A ideia, né, a pergunta principal era tentar entender essa alteração de subclusters neurais observados no RNA-seq. Esse artigo é um artigo bem recente, é uma publicação, um estudo bem recente, ele ainda está em preprint. Mas a ideia era estudar, utilizando, né, núcleos extraídos do mesencéfalo de amostras de pacientes com doença de Parkinson, tentar identificar esses números de genes que estavam diferencialmente expressos nesses pacientes em comparação com o grupo controle. Então, o RNA-Scope ele foi útil para mapear essas alterações nesses genes diferencialmente expressos em diferentes estágios da doença. Então, você consegue, a partir do seu resultado, né, de todo aquele dado robusto do RNA-seq, observar isso a nível tecidual em estágios de progressão da doença, o que traz um peso muito grande para a caracterização de todo esse contexto patológico que você está avaliando, tá? Bom, em resumo, hoje o que a gente, né, a gente trouxe alguns estudos de aplicação, alguns diferenciais da tecnologia. A ideia é mostrar as possibilidades, né? A gente teve exemplos dentro de algumas áreas de pesquisa, né? Aqui eu destaquei algumas, como doenças infecciosas, neurociências, a gente viu alguma coisa de inflamação. Mas por ser uma tecnologia muito versátil e possibilitar o desenvolvimento de probes específicas para espécies específicas, para genes específicos, né, para sequências específicas do gene que você está querendo avaliar, é uma ferramenta muito robusta em que você pode expandir isso para outras áreas de aplicação também, tá? Não só dentro das ciências básicas, dentro das ciências da área da saúde, mas também para outras áreas de aplicação. É, a gente consegue, então, entender que a tecnologia do RNA-Scope e as suas variações, né, tanto de plataformas como de aplicação, é, permite que você consiga explorar qualquer tipo de RNA com uma resolução espacial e transformando, né, a pesquisa em múltiplas áreas, não só desses exemplos que a gente conversou hoje. Aqui, né, resumindo, né, a gente tem os tipos, né, em resumo, tudo que foi conversado hoje, dentro das plataformas, a gente tem os tipos de RNA que podem ser detectados, né, indo de RNA mensageiro até RNA específico, de espécies, variantes de splicing, mutações pontuais, né, o que é bem importante. E também tem as tecnologias complementares, como o microRNA, o DNA-Scope, e também a possibilidade de codetecção, né, tanto para proteína quanto para RNA mensageiro. Bom, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, né? E a gente vai abrir agora para perguntas. Quem quiser também pode colocar a pergunta no chat, que a Larissa ela replica a pergunta para que a gente possa responder. E eu e a Laure, agora a gente está à disposição de vocês para responder e tirar todas as dúvidas possíveis. E só estava me esquecendo, esse aqui é o meu contato para quem quiser tirar qualquer dúvida material, se tiver interesse em que a gente compartilhe algum material, é só entrar em contato, tanto por e-mail quanto por WhatsApp. E esse é o contato da Laure, tá? A Laure, que é a líder técnica Latam, né? Ela é a líder América Latina da Biotecne. O contato de e-mail e o WhatsApp dela, ela também está à disposição. Nós trabalhamos em parceria com a Biotecne, aqui entre Enterprise e Biotecne, também ela está à disposição para qualquer dúvida e qualquer material que vocês precisem, tá?
Isso mesmo, pessoal. Então, como a Gisele falou, a gente vai começar agora a nossa sessão de perguntas, né? Agradecer a todos que estão aqui, que acompanhou essa apresentação. Obrigada também, Gisele, por esse conteúdo riquíssimo, né, que trouxe para a gente, compartilhou com a gente hoje. Deixa eu colocar aqui para vocês. Essa apresentação, tá? Essas perguntas, elas foram feitas com base na inscrição. Então, as perguntas que vocês mandaram para a gente no ato da inscrição. Se não conseguiram fazer a pergunta no ato da inscrição, como a Gisele comentou, manda aqui para a gente no chat, que a gente vai tentar responder o máximo de pergunta possível. Se a gente não conseguir, a gente também vai entrar em contato com vocês e enviar todas essas perguntas com as respostas por e-mail, tá bom? Então, seguindo aqui, Gia, a primeira perguntinha é a seguinte: qual a utilidade para pesquisadores que trabalham com transgênicos para a confirmação de inserção dual? Bom, perfeito. O RNA-scope, ele é útil para confirmar se o transgênio está sendo realmente transcrito no tecido de interesse, né? Mostrando aonde, quais tipos celulares ocorre essa expressão. Então, se caso, vocês observaram na apresentação, se caso provavelmente não vai ter no catálogo, né, a sequência alvo, você pode customizar, né, para todas aquelas plataformas que eu apresentei. Então, há a possibilidade de customizar a probe especificamente para sua detecção. Então, a próxima pergunta: quais são as diferenças de acordo com o processamento da amostra? Ótimo. Então, as diferenças, elas dependem do tipo de tecido. A ACD, ela já tem protocolo validado para vários tipos de amostra, inclusive quando vocês adquirem o manual do kit, tem todo um protocolo para preparo de amostra, né, que a gente chama de pré-tratamento, com as validações feitas pela ACD. Tem para vários tecidos já. Mas caso o tecido de interesse ele não está validado pelo fabricante, a ACD oferece um suporte técnico, em parceria nós, Enterprise, junto com a Laure e os especialistas da ACD, para ajustar e validar esse preparo adequado, tá? Próxima pergunta: quais equipamentos são necessários para o desenvolvimento da metodologia? Bom, quando a gente pensa em desenvolvimento da tecnologia, como eu comentei, não é só o RNA-scope, né? A tecnologia do RNA-scope. A gente tem toda a parte de preparo de amostra, que tanto para RNA-scope quanto para a hibridização in situ convencional, a gente sabe que é um diferencial para a gente ter a qualidade do tecido para a detecção que a gente quer. Então, para realizar o RNA-scope, pensando desde da parte básica, né, de preparo de amostra, são equipamentos básicos de histologia, né? Então, materiais de histológicos para preparo dessa amostra, né? E também a gente orienta, né, a importância sempre da parte da hibridização, do controle da hibridização. Então, quando a gente fala de hibridização in situ, é muito importante a gente ter um sistema que a gente tenha um controle preciso de temperatura durante esse ensaio, tanto de temperatura quanto de umidade. E a ACD, ela desenvolveu o forno de hibridização especificamente para o ensaio do RNA-scope. É, Ele é um forno de hibridização que pode ser utilizado para outras aplicações também, mas a ACD, ela desenvolveu esse forno exatamente para garantir a funcionalidade e a estabilidade das probes que ela fornece. Então, para você realizar esse ensaio, né, é muito recomendado que utilize esse forno da CD. É, Em laboratórios de alta demanda, né, também, se for o caso, os sistemas automatizados também ajudam nesse workflow para agilizar esse processo. Legal. A próxima pergunta: qual a eficiência da técnica para pequenos RNAs não codificadores?
Então, como a gente observou, né, na tecnologia durante a apresentação, o RNAscope ele é altamente sensível, né, e tem esse sistema, esse design proprietário para garantir tanto a especificidade quanto a sensibilidade né, através do sistema de amplificação de sinal. Então, ele é muito recomendado para detectar pequenos RNAs não codificadores. O designer da probe, ele vai garantir essa eficiência, tá? Isso é muito importante. Essa probe, ela é otimizada para detecção. Então, você vai ter um sinal claro, mesmo com esse RNA, né, que a gente chama de RNA curto e pouco expresso. Próxima pergunta. Quando validar NGS e qual a melhor ferramenta para validar poucos genes? Bom, a gente viu vários exemplos práticos disso, né? E reforçou hoje durante a apresentação quanto que o RNA-Scope é uma ótima ferramenta para essa validação de resultados de NGS, principalmente quando você quer confirmar a expressão de poucos genes em células ou tecidos. A gente viu que tem plataformas para detecção única, dupla, de até 4 alvos, então. Além da alta sensibilidade, você tem essa flexibilidade para detecção de poucos genes. Posso adicionar uma coisa? Por favor. Eu acho que a pergunta de quando validar NGS é uma ótima e excelente pergunta, e eu acho que é o que bem a Gi falou várias vezes durante o webinário, né? Quando você tem o dado da transcriptômica, por exemplo, né, do seu sequenciamento, você tem um monte de dados. E aí você vai fazer a filtragem desses dados para ver quais as vias, quais os genes ali estão alterados. E mediante essa informação e com a pergunta, como que está isso no contexto espacial, lá no meu tecido, né, quando a célula não está sozinha, né, quando a célula está lá no tecido dela, ela te dá essa, ou interagindo com outras células também, ele te dá essa informação na hibridização in situ de RNA, o RNA-scope como sendo considerado o gold standard para isso, te dá essa informação complementar para validar, não é só validação, mas também uma complementação, como uma técnica ortogonal ou de complementação dos teus resultados de NGS. Essa pergunta aí é muito legal. Legal. Uma outra perguntinha que a gente recebeu aqui. Gostaria de saber gostaria de saber a possibilidade de se usar RNA-scope para localizar nichos celulares em culturas de células diferenciadas ou se ela se aplica apenas para tecidos. Bom, como a gente viu, né, o RNA-scope ele não se limita apenas para tecido. Ele também pode ser usado em culturas de células diferenciadas. Essa técnica, né, permite localizar esses nichos celulares específicos, analisar essa expressão de genes em células individuais. Você vai manter a resolução especial. Então, não é só aplicado para tecido. Também há a possibilidade de realizar em culturas de células. Hoje eu vou aproveitar que tem uma pergunta no chat aqui. Desculpa aí, meninas, Eu vi. Letícia. A gente, Que a tem gente vai tudo a passar ver, a gente vai passar para o chat. que tem tudo a ver com essa pergunta aí, que é sobre, no caso de cultivo de células, essas células precisam estar fixadas como os tecidos. Sim, sim, elas precisam estar fixadas como os tecidos. É, você pode fazer célula congelada e fixada ou célula fixada, tá? Seguindo aqui, a última perguntinha que a gente recebeu, eu vou fazer para a Lauren. Quais inovações em plataformas automatizadas podem ser utilizadas com o RNA-Scope em estudos multiômica? Estudos de multiômica, show. Então, a gente já tem, né, alguns desses protocolos, RNA-scope,
principalmente Basiscope, que já são automatizados em plataformas que são conhecidas aí para histologia, para amostras quando a gente tem high throughput. É, são, enfim, ferramentas que já são utilizadas para isso, e que hoje a gente vem validando para a detecção do RNA-scope, ou seja, da molécula de RNA com a informação da histologia, com uma marcação com uma proteína, né? Esses sistemas de automação, a gente tem dois sistemas, um que a gente, né, validou. Um é um sistema da Leica e o outro é da Roche. A gente pode passar essa especificação aí. E aí, no contexto de pesquisa, a gente fez a aquisição de uma empresa, vocês devem ter visto aí para quem segue as nossas páginas, chamada Lunaphore, em que a Lunaphore desenvolveu um sistema que se chama Comet, em que a gente está validando a automação do RNA-scope com a análise multiômica, ou seja, RNA-scope com proteína, né? Fazendo painéis aí que hoje estão chegando aí acima de 20 marcações de RNA e proteína no mesmo tecido, na mesma lâmina, trazendo essa informação multiômica. Infelizmente, neste atual momento, aqui hoje, 21 de agosto de 2025, a gente não tem a disponibilidade deste equipamento aqui na América Latina, não só no Brasil, como na América Latina de modo geral. A gente tem conversado com alguns grupos aí de interesse, mas se alguém tiver interesse, quiser saber mais, quiser mais informações, obviamente a gente pode compartilhar. Mas é isso, é para vocês verem que a plataforma está avançando desde 2011, quando ela foi desenvolvida, até hoje, com automação, e a gente está vendo, né, esse crescimento na análise multiômica para complementação também de dados, por exemplo, de RNA-seq, não só para isso, mas para outras aplicações de dados de multiômica, em patologias, enfim, na pesquisa básica. E aí a gente está avançando aí com essa empresa, com a Lunaphore, para fazer essa multiplexação, chegar em painéis de médio porte, digamos assim, para análise de RNA com proteína no mesmo corte de tecido. Legal, obrigada, Laure. Opa, desculpa, pessoal. Voltando aqui, a gente vai responder para vocês agora algumas das perguntinhas que a gente recebeu no chat. Então, Gi, se você conseguir responder algumas, a gente recebeu algumas perguntinhas interessantes também. E a gente gostaria de responder. A gente não vai conseguir responder todas, mas como eu falei, depois a gente vai mandar também todas essas respostas, essas perguntas para vocês por e-mail. Então, é isso, tá bom? A gente vai responder algumas perguntinhas aí para vocês. Ótimo. Uma pergunta aqui, né? Podemos identificar o transcrito e a proteína que ele codifica na amostra? Foi a Marcela que perguntou. Preciso usar um anticorpo primário para identificar a proteína? Naquele workflow, da codetecção, RNA-scope associado à sua técnica, você pode fazer tanto imunofluorescência quanto imunistoquímica. Dentro do mesmo workflow, você vai ter um passo onde você vai fazer a marcação com seu anticorpo primário, tá? Então, você precisa usar um anticorpo primário para identificar a proteína, e é possível fazer essa identificação tanto do transcrito a nível de RNA, quanto o marcador de proteína na mesma amostra, tá? Aquele workflow que a gente viu é para o mesmo, um workflow só para o mesmo tecido. Bom, uma outra pergunta é o que a Laura comentou que estava aqui no chat. A Mayra, ela perguntou, no caso de avaliação de RNA-scope em cultivo de células, as células precisam estar fixadas como nos tecidos? A gente já respondeu essa pergunta, né? Confirmando que você pode fazer em célula congelada ou célula fixada. O tempo, né, de quanto tempo demora essa técnica, quais os equipamentos necessários, né? A gente já respondeu quais são os equipamentos necessários. O tempo, você consegue realizar o workflow inteiro, né? Considerando que você já tenha essa amostra já em cortes histológicos em lâmina, o workflow, a partir do preparo de amostra até o final, para você seguir para a detecção, você consegue fazer em um dia, tá? É possível fazer em um dia. Ele tem opções de pontos de parada, caso tenha algumas orientações que você pode parar em alguns dos pontos do workflow.
isso está descrito no manual, mas se você seguir o protocolo no dia, seguir o protocolo inteiro, de manhã até no final da tarde você já tem a sua lâmina para aquisição de imagem. Gi, só adicionando que para o high-plex, para o multiplex e para o high-plex aumenta um pouco por conta das. Depende Exato. do número de alvos que você vai analisar. Então, isso vai aumentando conforme vai aumentando o número de alvos, quando a gente está falando do RNAscope multiplex e do Reflexo. high-plex. Perfeito, boa E colocação. aí eu vou adicionar um equipamento também importante, né? É o microscópio. Para o RNAscope cromogênico tranquilo, microscópio de campo claro, um leitor de lâmina, mas quando a gente vai para o multiplex, a gente precisa ter um microscópio de fluorescência com os filtros, obviamente, correspondentes às moléculas fluorescentes que não são nada demais, mas a gente precisa garantir, né, que o usuário tem esse microscópio disponível para análise das imagens. Perfeito, Laura, obrigada. Eu vou responder só essa última pergunta aqui do chat, que é em relação à Carolina perguntando é, o que vocês aconselham em relação à quantificação dos resultados em termos de software. A ACD, ela tem um software que foi desenvolvido, é um software muito user-friendly para você fazer essa quantificação. Quem trabalha com análise de imagem, né, sabe o quanto é desafiador usar os softwares convencionais de análise. Mas você pode realizar essa análise no seu software convencional, mas a ACD ela tem a disponibilidade desse software de análise. E, além disso, ela tem um manual para que você orientações, né, de análise e como você vai interpretar aqueles dots que você observa nas suas imagens. A CD ela tem um manual também com a descrição do protocolo de análise para ajudar o usuário final na hora da quantificação dos dados, tá bom? Bom, acho que era isso, gente, de pergunta aqui do chat. Então é isso, pessoal. Obrigada mais uma vez, Gisele e Laure, por compartilhar conosco esse conteúdo. Como a gente comentou no início, esse é mais um de uma série de webinars que a gente tem feito em parceria com a Biotech, tá? Aqui na tela vocês encontram o contato das meninas, assim como a Gisele compartilhou anteriormente, tem o contato da Laura, também o da Gisele, o e-mail, o WhatsApp. Tem também o nosso QR Code. Escaneando esse QR Code, vocês serão direcionados para a nossa página do site da Enterprise, onde vocês conseguem encontrar a gravação de todos os outros webinars que nós já fizemos aqui em parceria, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pergunta, alguma sugestão, entre em contato com a gente. A gente vai tentar responder todas as dúvidas, entrar em contato com vocês também para enviar, as perguntas que respondemos durante esse webinar. Obrigada mais uma vez pela presença. Fiquem ligadinhos em nossas redes sociais, que em breve a gente traz mais conteúdo, mais datas de nossos próximos webinars e temas, tá bom? Obrigada, pessoal. Até mais.